Nessa trilha de conhecimento com Juliana Sidor, nós iniciaremos um tema aqui muito importante para você refletir como você tem agido e reagido aos desafios, intempéries e quais são os componentes, itens que faz parte de todo esse envolver que nós somos acometidos dia após dia. Vamos então para esse tema muito importante de hoje. Como ser treinável? Ou você é treinado? Quais os itens que você carrega dia após dia para enfrentar intempéries, desafios e tanto sofrimento nessa correria, nessa modernidade e tudo que nos é cometido? Né? Como a palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Então, isso quer dizer que sim, ele existirá todos os dias. Mas também que devemos o quê? Carregar a nossa cruz e ir após Jesus. E carregar a cruz, sim, é enfrentar todo dia o que nós temos que enfrentar. Não nos abalando, não nos desestruturando. Sim, muitas vezes desanimamos, temos vontade de desistir, sim. Mas é importante você entender que persistir diante de desafios, de sofrimento, faz a diferença onde você quer chegar. Então, o tema de hoje se trata de uma visão emocional e espiritual sobre ser treinável. Você é treinável? Quais os componentes que compõem um ser treinável? Claro, aqui eu poderia trazer N coisas, mas eu escolhi, selecionei alguns itens aqui dentro de cada campo que eu vou apresentar aqui para você. Então, vamos começar aqui e nós vamos agora aqui para o objetivo. O que é o teu objetivo? Né? Complementando o que a gente já falou aqui. Tá, você busca e precisa de foco e clareza em tudo que você for fazer. É simples focar e ter clareza? Não, não, nem um pouco. E isso você não precisa ter primeiro para depois começar a agir. Você começa a agir, você começa a andar sem foco e sem clareza mesmo. Uma coisa importante ter, sim, um sonho, um propósito, isso é importante. Inclusive na comunidade de maturidade trina, falo sobre propósito, falo como identificá-lo. As 3 perguntas-chave que você tem que fazer para identificar o teu propósito está lá também. E a clareza, ela vem com o caminhar. Com o caminhar, cada vez vai ficando mais claro o que você realmente busca internamente, que às vezes nem você sabe. Qual habilidade e dom que você tem que ainda no ventre da tua mãe você foi formado. Já com essa habilidade, Deus trabalhou na tua vida e te trouxe para esse mundo para executar. O progresso, ele tá muito juntinho ali, né? Quando você vai devagar, obtendo essa clareza, e você vai progredindo, você vai crescendo naquilo que lá atrás você escolheu e buscou conhecimento e começa a agir e o teu progresso começa a acontecer. Resoluções, objetivo, resolução. Você costuma focar no problema ou na resolução? Porque aquele problema vai te oportunizar a trazer, a pensar, a criar. Eu amo fazer isso. Faz muitos anos da minha vida que eu foco em solução e resolução. Quando um problema aparece, eu olho para ele e falo: opa, olha aí uma oportunidade para eu resolver algo e aprender com ele. Mesmo que sim, na maioria das vezes é sofrimento, é doloroso, né? Quando vem um problema, o nome já diz problema, é negativo, é ruim. Mas de que forma eu posso olhar para ele de uma forma que aquele negativo se torne uma ação positiva para minha vida, né? Oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de crescimento e fortalecimento em todas as áreas da minha vida. E aí, quando eu consigo isso, o objetivo também é buscar equilíbrio, né? No próximo vídeo que eu falarei de psicoaromaterapia, eu vou falar do óleo Balance, onde eu trago muito essa questão do equilíbrio, né? Através desse suporte aí emocional do uso dos óleos essenciais, tá bom? Dentro desses componentes, que componentes eu devo ter para eu ser uma pessoa treinável? Eu busco alta performance? Eu busco esse desempenho no dia a dia através de conhecimento, de ação? Eu procuro melhorar a cada dia? E dentro da alta performance, sim, que é a busca de conhecimento, que sim é a busca de se diferenciar, né, no meio de uma multidão, também aqui está incluída a auto performance, auto com U, A-U-T-O, auto performance. O quanto eu me supero dia após dia, eu superando a mim mesma. E dentro desses componentes é importante você ser ensinável, ser uma pessoa ensinável, aonde você vai parar para ouvir.
Ouvir e internalizar. Quando isso acontece, é uma grandiosa chance sim de você começar a executar aquilo que você aprendeu. Então você também, dentro do ser treinável que você é ou está buscando a ser ou será a partir de hoje, é você se tornar uma pessoa ensinável. Eu quero aprender. Todo dia eu busco. Me torna aí uma aprendiz para toda uma vida. Não ser especial. Quando a pessoa ela se acha muito especial, sobra pouco espaço e até tempo de aprender novas coisas. Ela acaba trazendo, às vezes, muito mimimi para a vida dela. Ah, eu sou tão especial, eu devo ser tratada assim, assado. E quando eu não me sinto esse ser especial, eu estou sim aberta a aprender coisas e reconheço que assim eu tenho falhas, eu tenho defeitos e que o objetivo de estarmos neste mundo, nos socializarmos, trabalharmos em equipe, precisarmos um dos outros, vivermos num ambiente familiar é muito importante. Não se sentir aquele ser especial. Tudo é para mim, eu devo estar no foco, no centro. Não, você não é especial. Aqui eu não estou dizendo que cada um de nós somos especiais. Vamos separar essa linha aqui, né? Aquele ser especial que eu me acho, eu preciso de atenção, né? O foco precisa estar sobre mim. Aí eu vou falar um pouco aqui como terapeuta emocional. Se você se sente assim, que você precisa ser especial, que para você um tratamento tem que ser diferenciado, pode estar acontecendo aí uma falta. Quando tudo acontece em excesso é porque há falta de algo. Às vezes há falta o quê? De amor. Então você busca sempre pelo amor, devido a um sentimento de abandono e rejeição, vivenciado, registrado lá atrás. Então, se você vive nesse aspecto, né, de chamar atenção, ou até mesmo, às vezes, até não chamar atenção, mas de se sujeitar a servir, de ser muito solícita o tempo todo, toma cuidado também, porque aí pode estar sutilmente escondida uma falta. Então, pela busca do amor, pela busca do ser amada. Quando nós falamos em ser treinável, nós falamos em busca do quê? De equilíbrio. E nós vamos aqui para o item 3 agora, práticas essenciais para um ser treinável, mudança de hábitos. Tá, você aprendeu aqui dentro da alta performance e auto performance, além de eu me diferenciar, né, dos demais, né, no bom sentido, eu também me supero cada dia, me tornando uma pessoa melhor. E para isso acontecer de fato, e ter resultado, tem que haver o que? Uma mudança de hábitos. Então, tudo que eu fazia antes e não me trazia esse resultado, ou pelo menos me conduzia ao caminho onde eu quero chegar, eu preciso abandonar os velhos hábitos. Então, eu preciso ter novas atitudes. E para essa mudança de hábitos, o que, que tem que haver? Tem que haver sim também um controle de pensamentos. Não colocar assim, ah, controle de pensamentos. Eu controlo o que passa pela minha mente? Não, eu não controlo. Mas o que eu controlo? A alimentá-los. Isso sim, eu devo controlar. Sentimentos. Monitoro os sentimentos. Porque no momento que eu alimento o pensamento, o que acontece no sentimento? Ele cria, ele dá poder, ele dá vazão para aquilo que você está alimentando na sua mente. E provavelmente não, sempre haverá uma atitude, uma ação em relação a isso. Então, essas práticas essenciais para mudança de hábito que envolve, sim, cuidar do que você tem alimentado como pensamento quando vem, e para isso vai demandar muito o que você tem parado para ler, para ouvir, para ver no dia a dia, tá? Isso influencia muito mesmo. Então, se você quer chegar a um alvo, um objetivo, o que você tem lido, com quem você tem conversado e andado, o que você tem visto no teu dia a dia e como que tem sido o teu procedimento e comportamento em relação a alcançar esse alvo, esse objetivo. E lembrando que pensamentos, sentimentos sempre vai gerar uma ação. Então, essas práticas essenciais de monitorar esse alinhamento. E vamos para o próximo item, olha aqui, ó, controle. Estresse, imprevistos, desastres e perdas. Um feedback quando você recebe, que às vezes não é muito dos positivos. Você sabendo que nós, como seres humanos, o nosso corpo físico, ele funciona com um mecanismo
de segurança e sobrevivência na época das cavernas. Se você for ouvir todos os especialistas da área de neurociência e mente, cérebro, você vai ouvir eles falando sobre isso, né? E muitos estudos já comprovam isso. Esse mecanismo de sobrevivência que faz parte da nossa formação. Aonde o estresse, no momento que nós somos afetados por um estresse muito grande, que hoje, nos nossos dias atuais, não está tão difícil disso acontecer, né? O nosso corpo, ele logo reage a uma situação de estresse. E o que que ele faz? Automaticamente uma descarga de adrenalina, produção de cortisol, que sim, se for em excesso. Imagina você estressada todos os dias, o dia todo, como tem acontecido com muitas pessoas. Às vezes precisam ir para medicações, né, porque não estão obtendo esse controle sozinhas e naturalmente. Então, esse mecanismo de sobrevivência, ele é nosso natural, é assim que nós funcionamos, para a gente se cuidar no dia a dia, viver, conhecer nossos limites, respeitar o limite do outro, né? Mas no momento que isso acontece em excesso, muitos prejuízos acontecem, inclusive fisicamente, mental, emocional e físico, né? E até mesmo espiritual. Então, se ele for em excesso, você deve se observar, tá? O meu estresse está fora de controle, tem causado ali uma produção de cortisol que vem afetando a minha saúde física, inclusive, né? Essa descarga de adrenalina de tempos em tempos, de hora em hora, todo dia, toda semana, como que está? Inclusive lá na comunidade Maturidade Trina, que é uma comunidade para mulheres, né, que eu criei, lá tem uma aula exclusiva onde eu falo sobre o que o estresse, como o estresse afeta todo o nosso corpo. Então, já te convido a fazer parte dessa comunidade e numa assinatura mensal, hoje por apenas R$ 49,90, você vai lá, já tem mais de 50 aulas gravadas e uma mentoria mensal comigo, sem custo nenhum, sobre vários assuntos e todas as perguntas e dúvidas que você tiver, eu estarei respondendo aí nessa mentoria mensal, ok? Então você vai estar juntinho, pertinho de mim aí. Imprevistos. Como você lida com os imprevistos? Dependendo do traço de caráter, o que acontece? Você tem maior dificuldade em lidar com imprevistos, sim, e tá tudo bem, desde que você tenha esse autoconhecimento e comece a geri-lo quando alguma coisa dá errado. Por exemplo, aconteceu um imprevisto. Eu sei que para mim isso é difícil de lidar. Eu já começo a conversar com a minha mente e com o meu corpo, dizendo: tá tudo bem, vai passar, vai passar. E que isso não te descontrole, não te desestruture de uma forma que te faz muito mal. Então, surgiu um imprevisto. Eu vou entender que eu preciso sim começar a me acalmar, em primeiro plano, porque senão eu vou me desestabilizar e aí piora tudo. E esse piora tudo porque a nossa mente, nosso inconsciente, ele vai buscar lá atrás, né? Eu falo muito isso aqui, vai buscar lá atrás, diante de todo o histórico que a gente viveu, dentro das nossas memórias emocionais, de todo o sofrimento, abuso, influências negativas que a gente traz de uma infância e uma adolescência que a maioria de nós sofre. E muito, né? A maioria, né? Então, vir de famílias disfuncionais é algo muito comum, somente a nossa geração aí dos 30, 40, 50 anos. Então, é muito importante você começar a entender como lidar com imprevistos, como lidar, se isso me afeta muito, como buscar, né, o equilíbrio nisso tudo. E, é claro, me coloco à disposição, caso você seja uma dessas pessoas que imprevistos mexe muito com você, a conversar com você. Igualmente para desastres e perdas, o quanto você se abala com isso. Então, lembrando aqui mais uma vez, enfatizando, que a tua reação de hoje tem muito a ver com a tua vivência lá atrás, o teu histórico de vida emocional registrado nas memórias emocionais. Então, se enquanto criança tudo era muito apavorante, porque é o que acontece com a gente, porque a criança ela não tem filtro e nem discernimento, então tudo era muito apavorante, muito assustador, muito monstruoso. E aquilo ainda me acompanha, porque eu não trabalhei, eu não tratei, eu não resolvi emocionalmente aquele passado, aquele evento que aconteceu lá atrás. Então, quando algo parecido acontece no presente, é a mesma forma que aquela criança que viveu lá atrás e sofreu muito, é o mesmo olhar que ela vai dar como adulta hoje para aquele problema, identificado pelo inconsciente como
algo parecido com o que ela viveu lá atrás. Está entendendo? Qualquer dúvida, por favor, comenta abaixo ou me chama aí em algum contato meu nas redes sociais. A gente vai conversar mais sobre isso. Ou peça como tema aqui, tá bom? Feedback construtivo, feedback negativo, aquele não tão positivo. Como você tem encarado? Que controle você tem quando alguém chega e de alguma forma vai chamar sua atenção, vai dizer, fulana, olha, você não deveria ter agido daquele jeito, tal, né? O chefe vem falar com você, a chefe, como você reage? Até mesmo dentro das famílias, que é mais difícil ainda, né, ouvir alguém da família. Então, como você tem reagido aos feedbacks da vida também, né, do universo de Deus, como você tem reagido? E, claro, obviamente aqui, o controle emocional. E o que é controle emocional? Controle emocional, três fatores o acompanham. Identificar a emoção, reconhecê-la como tal, né? Ah, tô triste. Reconhecer e vivê-la, vivenciá-la, você não vai abafar nada. E aí gerenciá-la. Isso é o tripé do controle emocional. Tenho aula também sobre isso lá na comunidade Maturidade Trina. Então, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, já tem aula de tudo praticamente lá. E agora nós vamos para o item 5 aqui, identidade. O que é essa identidade, gente? Identidade pessoal. Eu me conheço o suficiente? Autoconhecimento, propósito, qual é o meu propósito, missão nessa terra? Para que eu vim? Eu vim somente a passeio? Não. Nenhum de nós veio somente a passeio nessa terra. Você veio com um talento, um dom, uma habilidade para usar, para fazer a diferença nessa terra. Eu creio plenamente nisso. Então, diálogo interno também. Como que você olha para dentro e conversa com você mesma? Ou você nem se dá o luxo de fazer isso? Porque, gente, eu acabo até dizendo que é um luxo, porque a gente, às vezes, na correria, você não, nem olha para você. Né? Você cuida do outro, você precisa providenciar isso, aquilo, e como que está o teu diálogo interno? Ou quando você para à noite, chega tarde do trabalho, para à noite, às vezes na hora do banho, na hora que você está sozinha, o que você tem declarado para você mesma? Reflita a respeito disso. Como que está o teu diálogo interno? Suas crenças, seus valores e princípios. Como está a tua identidade pessoal com tudo isso? Você consegue identificar suas crenças se realmente elas são suas, desenvolvidas por você, ou implementadas ao longo da tua vida por alguém? Neste caso, avalie. E muito importante, questionar algumas delas. E é claro, valores e princípios aqui, você reconhecer o que que você não abriria mão? Olha, Juliana, de justiça, de bom senso, de honestidade, eu não abro mão. Então, isso vale quando você for conversar com alguém, se relacionar, às vezes se estender para uma amizade, para um relacionamento conjugal, futuro conjugal e profissional também. Seus valores e princípios. Eles têm que falar forte. Você tem que, inclusive, ter eles muito bem claros na tua vida. Disso eu não abro mão. Porque se isso não estiver claro, o que, que vai acontecer? Às vezes você entra numa amizade, num relacionamento, ou mesmo aí numa parceria profissional, aonde você vai se sentir incomodada o tempo todo. E você não vai entender o que está acontecendo. Porque às vezes aquela pessoa, ou aquela situação, aquela parceria está totalmente. Não vem de encontro ao que você acredita e o que você respeita. E o que você espera, né, de alguém ou de alguma situação. E nós vamos agora para o item 6, desafios. Desafios, circunstâncias, gerenciamento. Desafios de superação, na superação, drama, decisões. Vamos falar cada um deles. Circunstâncias, elas definem a tua vida, elas te governam no dia a dia. Se tá tudo bem, você tá bem. Se não tá nada bem, você também não tá nada bem. Como está os seus olhos em relação à vida? Seus olhos são maus? Como diz a palavra de Deus, se o meu olhar for mau, tudo será mau. Mas se ele for bom, tudo será luz. Então, as circunstâncias da vida têm te definido como pessoa, como profissional, como mulher, como mãe, como filha, como esposa? Como você tem trabalhado diante das circunstâncias? E como também você tem gerenciado os desafios na sua vida, as intempéries que vêm sem avisar. Gerenciar isso, claro, voltamos aqui
Obviamente, as emoções, né? Emoções, sentimentos, sensações. Como eu gerencio tudo isso se eu não procurar entender como isso funciona dentro de mim? E como eu tenho agido e reagido desde então? Que tem muito a ver, mais uma vez, né? Reforço aqui, de como eu reajo a uma situação com base numa emoção que naquele momento vem, me sequestra e eu fico praticamente cega, né? A minha visão de mundo fica nublada e é onde eu não enxergo mais nada. Então, para mim, tudo é muito mais assustador, é muito mais perigoso. Se alguém falou uma coisinha assim para mim, eu já exagero, eu já levo aquilo, né, para um lado negativo e assim vai. Superação. Como você tem superado quando você olha para trás e vê a sua jornada? Você vai lá e revisita a sua jornada, a sua trajetória. Como que está a superação? Você tem curtido o processo? Não é fácil curtir o processo, porque às vezes nossos olhos, na maioria das vezes, nossos olhos é só para o resultado final. E muitas das vezes chegamos ao resultado final, sim, só que de uma forma às vezes amarga. O que era para ser prazerosa, o que era para ser uma vibração de alegria, de conquista, às vezes perde a graça quando nós alcançamos um resultado. Porque nós penamos tanto no caminho, é tão doloroso, é tão penoso, que não conseguimos curtir o processo. Ou melhor, às vezes nem pensamos nisso. Curtir o processo diante de um alvo que você deseja alcançar é necessário. Curtir o processo. É simples? Não, não é. Mas procure entender ao máximo. Procure conhecimento na área, né? Como curtir o processo? Como eu vi uma vez uma mensagem do Thiago Brunet, onde ele comenta que se Deus nos mostrasse o processo que nós teríamos que passar, acho que ninguém diria sim, Deus, eu aceito. Sim, Senhor, pode me mandar, pode me enviar. Eu seria uma que teria dito não. Se eu tivesse, Deus me tivesse mostrado o processo que eu tive que passar em cada fase da minha vida, inclusive até chegar aqui. Mas ele não mostra o processo. Ele mostra que ele nos dá a visão. Qual é a sua visão? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito e missão nessa terra? Para isso, para você chegar lá com gosto e dizer, olhar para trás e dizer, uau, superei, venci, e não é que eu consegui, é muito importante. Desde já você começar a internalizar e trabalhar sobre curtir o processo. Drama. Hoje vivemos em momentos de sim, de muito drama. Entrarmos no momento ou sermos tomados pelo coitadismo, né, pelo vitimismo, é muito fácil. Hoje mais ainda eu digo, porque estamos suscetíveis a toda essa descarga, né, de adrenalina, de produção de cortisol em excesso, né? Então nós ficamos muito mais vulneráveis, mas somos seres humanos assim, né? Sempre fomos. De fazermos drama muito facilmente. E a palavra de Deus também fala que naturalmente nós tendemos para o mal. Então, fazer às vezes uma coisa pequena, tornar uma coisa pequena através da nossa visão e atitude, que poderia ser muito mais leve naquele momento, porque tudo vem primeiramente de dentro para fora. Então, como que eu estou internamente, como que anda o meu diálogo interno, todo o meu registro histórico de vida, né, lá atrás, que me dá a base emocional para a forma que eu vivo hoje. Então, como a sua vida ela tem sido muito dramática, você tem colocado muito drama nas suas palavras, no teu comportamento no dia a dia? E as decisões? Eu gosto muito de falar em decisões, inclusive também lá na comunidade Maturidade Trina, eu trabalho o método DCA, que é o método que faz parte da minha mentoria Premium. E o que significa DCA? Decidir, conhecer e agir. Então, toda a minha mudança de vida, em todos os sentidos, corpo, alma e espírito, se iniciou lá em 2014 e foi vindo. Aonde, quando eu decido por algo, eu faço uma escolha. E quando eu faço a escolha, eu abro um loop para o universo de Deus e para todos os ambientes onde eu me encontro e para mim mesma. E quando eu faço isso, eu preciso conhecer, buscar conhecimento para que aquela escolha que eu fiz eu consiga dar andamento e avançar nela. Eu, por exemplo, quando eu decidi me afastar, né, da carreira pública depois de 22 anos, eu fiz uma escolha. Eu tomei uma decisão, vou me afastar, essa vida não é mais para mim.
Não me satisfaz mais ser servidora pública, cumprir horário todos os dias. Não era mais aquilo que eu queria. Eu queria algo que dependesse só de mim, da minha criatividade e de Deus, obviamente. Então eu decidi isso muito veemente na minha vida, que foi uma escolha forte. Mas e aí? Como que eu saio do serviço público, largo uma carreira de 22 anos e vou para onde e faço o quê? Aí eu fui buscar conhecimento. E o conhecimento, gente, as coisas. Então, como eu falei, o looping é aberto diante de uma decisão. E quando esse looping ele nos leva e a gente atrai também pessoas certas. O que você precisa ouvir de correto para realmente vir que vem de encontro para aquela decisão. Então, conhecimento, buscar conhecimento em leituras, em referências aí no YouTube, boas referências na palavra de Deus. Eu amo muito isso, né? A espiritualidade, ela é muito forte na minha vida e eu preciso, né, da espiritualidade. Então, foi muito importante para daí você caminhar para ações assertivas. E fechando aqui, qual o direcionamento que eu trago para você, né? Reforçando cada um deles, porque eu já dei, né? Eu falei deles aqui, né? Em todos esse quadro aqui que a gente trabalhou, né? Em todos esses campos que nós passamos. E mais uma coisa muito importante para você, eu digo: autoacolhimento. Se acolha, autocompaixão. Em seguida, a aceitação. Se aceite. Você é maravilhosa, você é incrível, você é linda, sim. Não importa o que dizem. O que realmente importa é o que você pensa a respeito de você mesma. Sabia? O que você pensa a respeito de você mesma é exatamente o que os outros vão pensar de você. Como você está pensando a respeito de si mesma neste exato momento ou nos seus dias? Fale e fale bem. Não tenha medo de falhar. Há muita procrastinação na nossa vida por medo de falhar. E por que falhar bem? Porque quando nós nos predispomos a executar um projeto novo na nossa vida, a mudar o nosso estilo de vida, a mudar nossa vida, são projetos grandes, são projetos radicais. Às vezes uma pequena mudança faz toda uma diferença na tua vida, mexe com você toda, inclusive com a tua família, muitas das vezes. Às vezes o medo de falhar, de errar, faz você, né, paralisar literalmente. Então não tenha medo de falhar, tá? E eu vou te dizer uma coisa: tudo que é novo, que você não domina ainda, você vai falhar, tá? Então fale bem, porque a próxima vez você se ajusta. Sempre ser humilde e vulnerável. O que que significa isso? Para mim, a humildade, eu sempre falo, né, na mentoria, você não consegue encher um copo que está cheio, né? Por quê? O copo cheio é aquela pessoa que ela acha que sabe tudo, ela pensa que sabe tudo, ela tem muitas verdades absolutas, certezas, inclusive. É difícil de conversar com uma pessoa assim, né? Imagina você querer ajudar uma pessoa assim. Impossível, impossível, né? Aquela pessoa que questiona tudo, que quer saber mais que você. Então, para mim, a humildade vem aí, né? Quando eu preciso me esvaziar de mim mesma, né? A Bíblia fala sobre isso também. E me desconstruir para que eu seja construída novamente, de uma forma nova e renovada, regenerada, restaurada de todas as formas, né? E para isso você precisa, sim, se permitir ser vulnerável. Você não precisa ser aquela pessoa forte o tempo todo, aquela que não chora, que não fracassa, de forma nenhuma. Você vai falhar sim. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai desanimar. Se permita ser vulnerável, mas essa vulnerabilidade dentro de uma persistência e até mesmo uma insistência para alcançar o seu grande objetivo nessa vida. Silêncio e solitude. Quantos momentos você dá para você mesma em ficar em silêncio e olhar para dentro e se ouvir e entender e prestar atenção como está o teu diálogo interno? Então, aquela solitude de sim estar sozinha, de precisar ficar sozinha, mas com aquele intuito: é o meu momento. É o meu momento de solitude, de estar aqui, a sós comigo mesmo, sendo a minha melhor companhia. Tem uma aula sobre isso também, lá na comunidade Maturidade Trina. Coragem, coragem, né? Eu dei uma aula aí, né? Fiz um vídeo rápido sobre a escala das emoções. E a coragem está exatamente no meio da escala, né? Então, quando a pessoa chega na coragem, nos 200 Hz de frequência vibracional lá, o que acontece? Ela se torna uma pessoa corajosa e ela começa a avançar. Uau, cheguei aqui, olho para trás, vou ver tudo que eu venci de medo, de insegurança, né? De raiva. Hoje estou aqui na coragem. Então, mesmo que
alguma coisa de resquício de medo, insegurança esteja ali, mas eu tenho coragem de continuar a crescer, porque eu já superei muita coisa. E quando eu olho para frente, eu vejo que eu vou encontrar o quê? Alegria. Eu vou me superar cada vez mais a cada dia. Então assista também essa aula aí sobre a escala das emoções de Hawking. Desacelere, porque estamos produzindo cortisol em excesso, descarga de adrenalina o dia inteiro, todo dia. Aceleração contínua, mente, corpo se definhando literalmente, porque nós não paramos nem para respirar, nem para aquele silêncio. Você precisa acelerar. A aceleração contínua nessa correria aí dessa modernidade, o que que traz? Gera muita ansiedade, porque quando eu estou nessa correria, eu não estou na atenção plena do meu dia, do meu presente, daquele momento. O que eu estou fazendo agora exatamente? Então é muito importante desacelerar. Você só conseguirá respirar e prestar atenção nessa respiração, né? Naquele momento, poxa, estou aqui. Ter aquele diálogo interno, revigorante com você mesmo. E para isso também você só vai conseguir apreciar a vida no momento em que você para com você mesma, ou até mesmo conversando com alguém, fazendo algo, quando você volta para casa caminhando ou dirigindo. Pois estou dirigindo, ou quando eu olho para o lado, eu vejo que realmente está se passando naquele momento comigo, o que eu estou vivenciando naquele momento. Isso faz parte do curtir do processo. Reflexões diárias, muito importante ter aquele momento para você. Como dizia ou diz ainda, né, Tony Robbins. Se você não tem 10 minutos para você, você não tem vida. Como estão os seus 10 minutos diários? Para você, só para você. E sirva alguém, sirva alguém. Com quem você já falou hoje, com quem você já motivou. Às vezes só de perguntar para uma pessoa como ela está. Você não tem ideia o que uma pergunta dessa pode fazer. Levar um alento inexplicável para essa pessoa. Tá bom? Faça isso. Sirva alguém. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Curte o vídeo, comente, traz aí sugestões de temas para eu abordar aqui dentro desse nosso mundo emocional. E também vai depois lá, não esquecendo de curtir, de se inscrever e leia a descrição lá do vídeo aqui, a descrição aqui embaixo. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Até o próximo vídeo.